Alô, testando áudio, bom dia. Bom dia aí pra você de Belo Horizonte, bom dia aí pra você de Piracicaba, pra você de Sorocaba. Um bom dia a todos. Bom, esses dias eu perguntei no Facebook o que vocês gostariam que eu fizesse nesse canal e tudo mais. E teve um cara aí, o Giovanni, que ele falou pra mim comentar sobre os erros que eu tive durante a produção do meu game. Que muitos canais mostram os acertos, né, tudo que deu certo, mas poucos mostram o que deu errado, o que não se orgulham. Então eu vim trazer alguns erros aí do jogo Taxidermy, que eu fiz e lancei na Steam, e algo que não é que eu não me orgulho, mas um erro aí, uma coisa que eu com certeza consertaria se eu voltasse no tempo. Então, bom, o Taxidermy teve muitos erros, eu acho que dá pra fazer vários vídeos, na verdade, falando sobre os erros desse jogo, que pelo amor de Deus. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os erros da estética, os erros do estilo do jogo, da arte do jogo no modo geral. Então vamos lá, quando eu comecei a fazer o Taxidermy, eu não manjava tanto assim de fazer cenários nem ambientes, ainda não manjo tanto, né, mas estou muito melhor. E eu tive 3 inspirações muito fortes para fazer esse jogo, tipo, em questão não só artística, mas também questão artística. Uma das inspirações foi um dos jogos do youtuber Hensky. Ele fez um jogo em uma semana, que era um jogo meio de terror, chama Jacal, e que ele tem esse estilo gráfico aqui, né, que é um estilo gráfico um pouco mais pixelizado, nesse esquema. Aí fora esse do Hensky, também tive inspiração nos jogos da Puppet Combo, que tentam fazer um estilo de gráfico de Play 1, que são tipo esses jogos aqui, vou mostrar o Nun Massacre. Cara, esse Nun Massacre é um jogo bizarro, é muito louco e teve forte inspiração no meu jogo. Eu acho que o esquema de você ser perseguido sempre foi meio que inspirado nesse jogo e também em partes do jogo Outlast ou no geral os jogos de terror tem isso, né, de você ser seguido. Mas eu queria muito pegar esse estilo da Puppet Combo de fazer um susto bem apelão mesmo, tipo, com volume lá no talo, pra tentar dar susto e ser aquele jogo que você joga mais tipo de galera assim mesmo, pra todo mundo tomar susto e ir jogando, do que um jogo de enredo mais, tudo mais. E uma outra inspiração muito forte que eu tive foi o filme Creep. É um filme muito bom, só que eu acho que eu tive uma inspiração principalmente no personagem, no assassino ali, né? Eu vou mostrar um trechinho aí do trailer do Creep, só pra vocês terem uma ideia ali do que eu tô falando. Bom, então o filme Creep foi um que eu me inspirei muito também, que ele tem aquele estilo de filmagem como se fosse, tipo, encontraram a câmera depois, chamam de found footage esse estilo, né? E eu queria trazer esse estilo assim pro jogo também, com um efeitinho lá e tudo mais, mas eu também me inspirei no assassino, que vocês vão ver já já aí na cena. E bom, digamos que eu tive essas fortes 3 inspirações aí para fazer o jogo. Então um deles foi um jogo feito numa Game Jam, que tem um estilo mais pixelizado, o outro tem o estilo de Play 1 e tem aquele estilo terror bem apelão, assim, bem tipo arcade de se jogar, né? Não é aquela coisa de história, mas é mais para jogar e se ferrar mesmo. E o outro tem é um filme com bastante narrativa e tudo mais. E eu quis tentar juntar ali um estilo meio anos 80 e meio, né, o estilo meio de filmagem, meio anos 80, que é o estilo da Puppet Combo, e tudo mais. Então, mas aí você me pergunta onde que tá o erro ali do jogo, onde que eu errei? E aí o que eu posso dizer ali é que eu não consegui fazer um bom trabalho ali, talvez juntando essas referências, ou talvez a ordem ali que eu fui fazendo as coisas me atrapalhou. Então quando eu comecei o jogo, eu queria muito fazer um gráfico estilo Play 1 ali, só que eu vi que era muito mais difícil do que eu imaginava. Tipo assim, não é que é a coisa mais difícil do mundo, só que ele requer mais trabalho do que fazer, por exemplo, o filtro pixelizado ali. E aí eu optei, logo de início, para fazer o jogo naquele filtro pixelizado. E bom, conforme eu fui montando o cenário, você pode perceber atualmente que o cenário ele é muito geométrico, né? Você joga ele e você percebe, por exemplo, que a parede é chapadona, o chão é chapadão, tudo tem muito tipo cubo, muito quadrado, muito, sabe? Você não vê muitos detalhes assim de formas geométricas diferentes ali das formas convencionais. E bom, o jogo acabou ficando assim porque de início eu realmente queria colocar aquele filtro pixelizado, né?
E aí eu fui montando o cenário pensando em colocar o filtro. Então, se as texturas ficassem um pouco diferentes, um pouco maiores ali, não ia fazer tanta diferença, porque no filtro ia ficar tudo meio feio, né? Então ia ficar tudo meio que uniforme ali, não ia dar pra perceber muita diferença de um tijolo esticadão, de um tijolo normal. Só que acabou que, conforme eu fui fazendo mais jogo, eu já tinha o cenário praticamente pronto. E aí, testando ele várias vezes, recebendo feedback aqui também do pessoal que veio testar em casa e tudo mais, a gente viu que não estava legal esse filtro pixelizado. Ele tirava muito a qualidade gráfica do jogo, né? Que a Unreal tem uma qualidade gráfica top, só que principalmente não dava para enxergar muita coisa legal do jogo. Então, por exemplo, tem o lobo lá que fica deitadinho lá no corredor principal, não dava para identificar direito que era um lobo. O assassino mesmo não dava para identificar direito como que era. Então, que eu fiz? Eu montei o cenário inteiro do jogo pensando que ia botar um filtro para deixar tudo feio depois. Então não importava tanto se o cenário ficasse bonito ou não. Só que aí a decisão foi não usar esse filtro. Foi usar um filtro, tipo assim, tentar camuflar ainda as coisas usando um filtro meio sujo ali, que é o filtro que eu uso no jogo. Só que acabou que, tipo assim, mesmo com esse filtro, não foi o suficiente para desesconder o cenário mal feito ali que eu fiz. E bom, como a minha prioridade ali no tempo, eu já tinha o mapa inteiro pronto e eu já estava programando muita coisa, não estava nas minhas mãos ali, simplesmente não cabia ali no momento eu pegar e refazer o mapa inteiro, tá ligado? No tempo eu tava trabalhando ainda em 2 empresas, então tipo, não tinha muito tempo para fazer o jogo e a minha maior preocupação era finalizar ele, então acabou ficando assim mesmo. E aí, esse foi um grande erro ali que eu cometi na parte gráfica, que eu percebi. E talvez não, e um outro erro muito grande foi que fora a parte gráfica ter ficado assim meio estranha, as coisas ficaram muito incoerentes. Você percebe ali que ele tenta fazer um filtro de anos 80, só que não consegue muito. Ele faz essa sensação de anos 80, talvez por causa das músicas e tudo mais. Só que você vai ver tem celular, tipo smartphone no jogo, que é coisa que não tinha naquele tempo. Ou você vai ver tem e-mail, tipo o cara abre um notebook. O cara abre um notebook e tá o Windows XP. Tipo, tem muita coisa incoerente e inconsistente ali na arte do jogo que passou batido. E algumas coisas eu nem percebi. E realmente isso, olhando agora, a gente vê que foi algo que ficou meio feio. Mas eu também não me arrependo, porque foi o meu primeiro jogo. Ele tinha o intuito de ser um pouco mais trash mesmo. Eu não tinha aquela cobrança gigantesca com ele, porque eu sabia que não ia sair perfeito, né? Por mais que eu trabalhasse muito mais tempo do que eu trabalhei nele, não ia sair perfeito. E eu acho que ele ficou bom do jeito que tá, embora tenha ali uns erros de coerência e tudo isso que eu falei, e muitos mais erros, na verdade. Eu acho que eu vou até trazer outros vídeos falando, por exemplo, de erro de programação, erro de marketing, erros de inglês, cara. Eu errei muito inglês naquele jogo. E erros no geral aí que eu tive. No geral é isso da parte estética. Se você quiser saber mais erros aí do Taxidermy, comenta aí embaixo, tipo, pô, fala aí os erros que você teve. Eu tive erro no dia de lançar ele, cara. Eu fiz uma puta cagada. Não dava nem pra abrir o jogo quando eu lancei ele na Steam, tá ligado? Eu errei muito, mano. Mas é errando que se aprende. E a forma que eu consertaria, e que você talvez deveria se ouvir caso você queira fazer um jogo, é você estabelecer muito bem ali o mundo que o jogo se passa, né? Estabelecer muito bem como você quer que seja o gráfico do jogo e como você quer que seja o mundo que ele se passa. Então ali eu tive um erro porque eu queria que ele fosse nos anos 80, só que eu acabei usando celular, acabei usando e-mail e eu nem fui percebendo ao longo do tempo. Então isso aconteceu porque as coisas não estavam muito fixadas ali, não estavam muito conceituadas ali dentro do jogo. Então se você quer fazer um jogo ou tá fazendo um jogo e tá percebendo algum erro assim, saiba que isso custa muito, cara. A gente percebe muito quando tá jogando isso tudo, tá ligado? Então tenta conceituar melhor ali o jogo que você tá fazendo pra ele sair ali certinho, né? No tema ali que é pra ele sair mesmo. E se você quiser saber mais erro, comenta aqui no comentário. Ou se você quiser saber um outro assunto, também comenta aí. No último vídeo eu tinha falado aí pra vocês comentarem o que vocês queriam ver por aqui. E alguns de vocês comentaram que queria saber um pouco mais de parte filosófica ali dos games. E eu acho isso muito legal, cara. Eu gostei de que vocês comentaram isso.
e eu pretendo trazer aqui esse conteúdo também para vocês. Então se inscreve aí no canal para não perder também os próximos erros ou os próximos vídeos no geral aqui. E é nóis. Então se inscreve aí, é nóis e tchau!